Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero ler o texto, aproveitando que a igreja está de pé. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. São dois versículos usados em um propósito do apóstolo em tempo de crises e incertezas. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Queridos, tendo em vista que o tema está voltado para a renovação, é bem verdade que os irmãos hão de convir que só se renova o que está desgastado, só se renova o que perdeu a originalidade do começo. Por isso que renovação é renovar aquilo que já foi novo. E quando nós observamos esta proposta, eu quero contextualizar o privilégio que nós temos como gentios, tendo em vista que o texto que nós lemos foi direcionado à igreja que mais vivenciou o avivamento pentecostal da época de Paulo, que era a igreja de Corinto. As duas maiores mensagens de consolação e de renovação do apóstolo Paulo está voltado para as duas cidades da região grega romana, Tessalônica e Corinto. Quando a filosofia grega, por parte dos estoicos, que eram os discípulos de Zenão, e como também os epicureus, que eram discípulos de Epícuros, filósofos, que disseminaram uma filosofia doutrinária de vida antes de Cristo, e que permeou em toda a Grécia, discípulos de outros grandes filósofos, a ponto de ter escolas e discípulos. E esta filosofia era prática, ela ensinava e ensina a arte de vida, de como se viver sem liberalidade, de como viver uma vida afastada mas viver o máximo que puder da vida em alegria, porque esta filosofia ensina desde os tempos antes de Cristo que depois da morte acabou, não tem o que desfrutar. Então vejam que o texto que nós lemos é provocativo e desafiador. É o que Paulo usa tanto para a igreja de Tessalônica, que estava sendo ameaçada em desanimar da esperança no Senhor, pois o tema é proposto que esperam no Senhor. Então, eles estavam tirando esta esperança, e a igreja de Cristo estava vivendo à mercê de uma filosofia grega. Então, veja que na igreja de Tessalônica, Paulo diz a Tessalônica a volta de Jesus, e ele pede que a única forma de um irmão consolar o outro era com estas palavras. E em Corinto ele expõe, e falando que valia a pena esperar, ele faz um contexto proposital de questionamento. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, sepultura, o inferno, a tua vitória? O aguilhão, o ferrão e a vitória. Então eu quero pedir a vossa permissão para contextualizar a Bíblia com a nossa realidade privilegiada. Os irmãos hão de convir que o livro do Gênesis, o capítulo 1 do livro do Gênesis, mostra a ousadia, a coragem e um projeto sem igual. Pois o ser humano
foi criado para substituir algo espiritual. Porque a Bíblia diz para se relacionar com Deus só em espírito, porque Deus é espírito. Então, quem eram os únicos seres, com base no livro de Ezequiel 28, que fazia este trabalho de ligar terra, céu e terra, por meio do relacionamento? A Bíblia nos ensina que os anjos são espíritos, e foram criados na luz. Só um ser angelical, vejam o grau de relacionamento com Deus, como é tão puro. Só um ser angelical, chamado anjo de luz, tinha o direito de ligar a adoração, o louvor da terra a Deus, que era Lúcifer, o anjo de luz. Está escrito que só ele tinha o direito de se apresentar diante do Monte Santo de Deus. E lá, ele abria o coração do que colhia na terra e cantava diante de Deus: Santo és, grande és, digno és, perfeito és. Então, a terra oferecia tributo a Deus por meio de Lúcifer. Então a Bíblia diz que o coração de Lúcifer ensoberbeceu, e ele se contaminou, e além de contaminar-se, contaminou uma terça parte dos anjos, a ponto que Ezequiel diz, capítulo 28, 18, que ele contaminou os seus santuários. E santuários, não precisa explicar, é lugar de adorar, lugar de relacionamento com Deus. Então imagina, quando Lúcifer erra, Deus o condena, o repreende e o expulsa para nunca mais voltar à sua presença. Ele e uma terça parte dos anjos são condenados ao juízo eterno, ao fogo eterno. Então Deus o atira para a terra. As duas partes de anjos que não se contaminaram são recolhidas a Deus, e a terra fica sem seres para adorar, vazia. E aí vêm as águas e cobrem a terra. Então a terra começa a existir em 3 patamares: do nada, sem forma e vazia. E o que prevalecia? A escuridão, as trevas. Então veja que não havia mais relacionamento. Os anjos se tornaram irrenováveis, porque foram condenados. Perderam o direito de renovação, perderam o direito de voltar. Condenados, transitado, julgado, definido, presos, está escrito. Então veja que já não havia mais relacionamento. Então o Gênesis vai começar dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era passado, existia, sem forma e vazia. Ou seja, não tinha seres vivos, não tinha forma, estava debaixo de águas, de trevas, o abismo. Então Deus diz: haja separação entre o montão de águas, ou das águas, e a poção seca. A água vai embora, a terra surge. Aí Deus vai renovar. Veja que Deus agora vai trabalhar, porque a Bíblia diz que Deus trabalhou até o 6º dia. Deus vai trabalhar na renovação daquilo que já existia. Ela era, mas perdeu a forma. Aí Deus vai renovar. Ele começa com
as plantas, a fauna, a flora, os animais, os monstros marinhos. Quando você chega no versículo 24, 25, estava pronto. Mas todos os seres que agora foram criados eram irracionais. Não tinham direito de escolha. Não tinha espontaneidade de dizer e fazer por opções. Aí o versículo 26 disse Deus. Veja que no princípio normal do projeto arquitetônico há uma reunião. Façamos. Ele não disse haja o homem, ele disse façamos. Então agora ele vai fazer o ser humano racional, diferente, com o propósito de este substituir os anjos. Os anjos eram o espírito, caíram. Aí agora Deus vai formar um seu substituto para se relacionar com a terra por meio do ser humano. E ele não vai tirá-lo da luz. A Bíblia diz que ele vai usar o que veio das trevas. Porque Jó disse, o Espírito do Senhor me formou. Jó 33, 4. Isso implica dizer, está biblicamente escrito, que o Espírito nos formou da terra. Do pó da terra. E a terra estava antes aonde? Do nada, do vazio, na escuridão, no abismo. Então ele pega o que veio das trevas e forma o ser humano. Mas para o ser humano ter esse relacionamento diferente de todas as criaturas, precisava o quê? A essência do Criador. Aí no contexto do façamos, usando a racionalidade humana, me permita como pregador, o Espírito Santo está pronto, está feito, mas ele vai ser feito para quem? Para o princípio, para a sabedoria, para o verbo. Vai confiar nele. O Deus poderoso diz, vou. Mas os anjos caíram, e se ele decepcionar, aí Deus diz, eu vou colocar a minha misericórdia nele. Os anjos não tinham, mas eles vão ter, e a minha misericórdia não vai ter fim. Se eles cair, eu vou levantá-los. Capítulo 2, versículo 8. Veja que primeiro Deus sopra no nariz do homem e coloca o seu espírito, a sua essência. E o homem se tornou a alma vivente. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8. Agora o homem perfeito, criado para não conhecer a morte, criado para viver eternamente, polido, novo, sem desgaste. Diz o Gênesis 2 que Deus planta um jardim na terra, escolhe na terra um lugar geográfico, planta um jardim chamado Éden, que se fôssemos falarmos hoje, a igreja. Ele planta o jardim e coloca o homem lá. E dá ordem ao jardim, que produz alimento para ele. Cuide dele, porque o dever dele era adorar. Se relacionar com Deus. A Bíblia diz que a partir daqui, todos os dias, tinha culto no Éden. Agora a terra se relacionava com Deus. Agora o homem adorava a Deus. Todo entardecer, Deus vinha para o culto, descia do trono, entrava no jardim. O homem estava tão santo, tão em espírito, que pelo barulho do espaço já dizia, ele chegou, vou adorar, vou adorar, vou adorar. Capítulo 3. Lúcifer vem, faz a proposta ao ser humano, e eles
resolvem aceitar e esquecer da bondade de Deus. Quando eles desobedecem a única regra. Os irmãos vão de convir que uma regra é uma lei. Ela é estabelecida por uma autoridade soberana. Por exemplo, a autoridade soberana aqui é o prefeito. Se ele disser vai usar máscara, vai usar. É estabelecida, vai ter que obedecer, senão paga as sanções. Então aqui, Deus estabeleceu como autoridade soberana. De toda a árvore do jardim você pode comer menos uma regra, uma lei. Para ele viver debaixo da lei de vida e não morrer na morte, porque disse Deus, nos dias que você desobedecer, certamente morrerá. As consequências físicas e a pior, a segunda morte, separação eterna de Deus. Aí Lúcifer faz com que o mesmo erro que ele cometeu, o homem cometesse. Veja que o princípio de igualdade derrubou Lúcifer. E o princípio de igualdade, o homem também desobedeceu a Deus. Aí Deus vem para o culto e a igreja está vazia. Ele busca o adorador, mas a desobediência trouxe o pecado. E o pecado arrancou ele da igreja. E Paulo diz que fez uma separação. Romanos 5,19, Paulo diz que pela desobediência de um homem, o pecado entrou. E o pecado criou uma separação entre Deus e o adorador. O ser humano foi deteriorado pelo pecado. E a consequência do pecado foi a morte. Então o juízo de Deus era para condená-lo. O juízo, juridicamente falando, porque já tinha uma jurisdição condenatória, era para eles tomar o mesmo destino de Lúcifer, condenado direto ao fogo eterno. Mas os anjos não tinham a misericórdia, mas Deus já fez o homem com misericórdia. Então a misericórdia atuou e Deus não o destruiu. Mas por conta do pecado, o homem é destituído da presença de Deus. O homem é expulso da glória de Deus. O único lugar na terra de adoração é fechado. A Bíblia diz que o jardim foi fechado, a igreja. Uma espada de fogo guardava a entrada e os querubins. Para o homem não ter direito de viver de novo a lei da vida e comer da árvore da vida. Veja que agora ele vai viver pelo suor do próprio rosto, pelos seus sacrifícios, porque foi deteriorado. E Deus nunca desistiu de querer renová-la. Veja que Deus vai dando chance, vai dando chance. Quando chega no capítulo 6, veja que Deus queria tanto um renovo para ele, que Deus desce para observar o comportamento desta geração de Adão, o ser humano. É Deus que desce. Então a Bíblia diz que o pecado, a desobediência abundou. E quando a desobediência abundou, passou a todos. A epígrafe do Gênesis 6 está no total. Está dizendo degradação geral do gênero humano. Toda a raça humana foi deteriorada, degradada pelo pecado. E Deus quis renovar, mas ela não quis ser renovada. Aí o pecado e a morte disse nesta segunda audiência, venci. Aí Deus disse, está certo, vou desistir. Está escrito, eu vou dar fim a eles. Vou desistir deles, vou dar cabo deles. Me arrependi de os ter feito. Juridicamente falando, Deus assinou a destruição. Então o pecado e a morte gritavam de alegria, porque o ser humano não ia ser renovado, ia ser destruído. Mas quando eles pensavam, eles esqueceram que a misericórdia estava lá. E quando Deus assina, ele como juiz soberano, autoridade suprema, ele mesmo usa um recurso para preservar o ser humano. O recurso da graça. Eles não merecem, mas eu vou usar a minha graça, porque eles têm misericórdia. Então pela graça, Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus resolveu preservar 8 almas para renovar posteriormente. O dilúvio vem,
capítulo 7, destruição total. Veja que a terra voltou à origem do princípio do capítulo 1. As águas submergem o mais alto monte da face da terra. A terra está escondida nas águas de novo. Capítulo 8 do Gênesis. Deus lembrou do ser humano. A Bíblia diz, lembrou Deus de Noé, de sua família e dos animais. E deu ordem de novo às águas. Baixem. As águas baixam. Aí Deus vai lá na arca, tira Noé e sua família. E vai renová-los de novo. Veja que Deus deixa para trás tudo da geração de Adão. E diz a Noé, eu acredito em vocês. Eu vou fazer de novo uma aliança. Eu fui traído, mas eu vou reatar o relacionamento. Só lhe pedi uma coisa: encham a terra. Porque os irmãos lembram que o princípio natural da terra e de todos que nela habitam é louvar e adorar ao Senhor. O salmista disse, tudo que tem fôlego de vida, louve e adore o seu Criador. Esse é o objetivo. Quando você chega no capítulo 11 do Gênesis, a geração de Noé é deteriorada pela lei do pecado e da morte. O pecado engoda o coração da geração de Noé. E eles se auto-intitulam famosos benfeitores, arquitetonicamente falando. Veja que Deus desce pela terceira vez e vê que o comportamento era ruim, era má e danoso. Aí vem o Espírito Santo e confunde a linguagem do homem. Se você voltar ao capítulo 6... versículo 3, Deus já tinha tirado, porque a destruição do Gênesis veio, porque Deus tirou o espírito do homem, que ele disse, ele não habitará para sempre como homem, porque ele é carnal, deixou de ser espiritual. Agora aqui o Espírito Santo já fora do homem, ele confunde a língua do ser humano, e as três principais linhas noética, humana, biblicamente, se confunde na linguagem. Os filhos de Jefitas, os filhos de Camitas, os filhos de Semitas, de onde obviamente provém toda a família da terra, na ordem bíblica, não entende mais o linguajar um do outro. Quem era Jafita, entendia o Jafita. Quem era Camita, entendia Camita. Semita, e se espalharam na terra. Mas se espalharam sem adorar, sem relacionamento com Deus. A idolatria é tão forte, porque como eu disse, o ser humano foi criado para adorar. Por isso que até hoje, você vê pessoas adoram o que quer, porque tem uma lacuna dentro dele. Não existe quem eles não adore. O ateu adora alguma coisa, porque o ser humano foi criado para isso. Então, eles agora vão adorar os astros, o pó, a pedra. Diz a história que a idolatria era tão forte que a família de Abraão vivia da idolatria. O emprego da idolatria era o mais rentável, era a área econômica mais sustentável, era o comércio da idolatria. Aí no meio da idolatria, aí Deus desce em uma voz e faz uma proposta de renovação, através de Abraão. Abraão, eu tenho um projeto de renovar toda a raça humana. Tem coragem de sair da tua terra, do meio da tua família, e ir para uma terra que eu vou te mostrar? O meu projeto é com você. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, e por meio de você eu vou renovar, ou seja, abençoar todas as famílias da terra. E qual era o projeto? Israel. Veja que Deus escolheu Israel dentre todos os povos como um projeto espiritual.
Era um projeto diferente. Era o único povo que Deus escolheu para ser adorado de novo. Então Deus, por meio de Abraão, Isaque e Jacó, gera o projeto espiritual Israel. Pacientemente preparou-os no Egito. Quando ele os tirou do Egito, 3 meses depois que o povo sabia quem ele era, vem o Êxodo 24. Aqui está o começo do relacionamento. Para Deus ser adorado e descer no meio do povo, ele vai propor uma aliança, de novo, uma aliança fiel, como um noivo, com uma noiva, como no dia do matrimônio. Aí Moisés propõe, e o povo unânime, em um som só, gritou: aceitamos a aliança desse Deus, que nos tirou do Egito com mão forte. Vamos ser fiel em tudo que ele falar. Quando a aliança é feita, veja que vem o Êxodo 25. O que é que Deus vai fazer? O Éden de Lúcifer, segundo Ezequiel, as águas destruiu. O Éden de Adão, o pecado e a morte fechou. Agora a terra não tinha lugar de adorar a Deus, porque o dilúvio levou tudo. Aí agora no Êxodo 25, Deus vai escolher de novo um lugar de relacionar com o povo da terra por meio de Israel. Só ele, Israel. Veja que Deus vai trazer o tabernáculo. Deus vai dizer a Moisés como queria. Do conchete, do comprimento, altura, largura, cor, tapete, tudo foi Deus que disse, vai ser assim. Aí depois que o tabernáculo está feito, vai escolher um homem. Lúcifer antes, Adão veio, pecado venceu. Agora Deus escolhe Arão, mais poderoso do que os outros, porque agora Deus acrescenta mais algumas pedras no peito de Arão. Lúcifer só tinha 9 pedras preciosas, no peito de Arão tinha 12. Família, ministério, sacerdócio, e a igreja estava já no peito do sacerdote. Então vem para Deus descer, porque a aliança foi feita através de sangue de novilho. E o sangue de novilho não apagava a força do pecado nem da morte. Paulo diz que vem a lei. Capítulo 5, versículo 20 por diante, você vai ver de Romanos. Deus deu a lei a Israel para destacar o pecado, para mostrar o que era pecado de Israel. Porque sem lei não há pecado, e se não há pecado, não tem culpa. Então a lei ia dizer, isso aqui não pode, isso aqui pode. Para destacar o mal do pecado. Então Israel, com toda a falha, tinha que se relacionar com Deus uma vez por ano. Isso significava o quê? Renovação da aliança. E como acontecia? Veja qual era o princípio normal. Como Israel não tinha capacidade de ser puro, aí Deus disse, vamos colocar os elementos no tabernáculo. Primeiro, o pátio, o altar do holocausto, onde os animais puros, limpos, sem defeito, eram queimados, mortos. Depois o sacerdote se lavava, e aqui se sorteava o que ia entrar no lugar santo. No lugar santo tem a mesa, o candelabro e o altar do incenso. E depois do altar do incenso, o véu. E depois do véu, lugar santo dos santos. O único lugar na terra que Deus escolheu para descer. No dia da expiação, da renovação. Olha que coisa linda. Uma vez por ano, para ter renovação. Olha qual era o processo. Aí vem o capítulo 34 do Êxodo. Aí Deus disse, Moisés, para eu descer, para ter renovação, você vai ter que preparar um perfume chamado incenso puro. Vão ter 4 ingredientes.
aônica, estoraque, gálbano e incenso. Você pega esses três componentes e queima. Era resina, não podia faltar. E esse perfume, essa fragrância, vai ser tão forte que o ser humano não poderá usar. Tudo para ter renovação. Então, para ter renovação para Israel, e Israel ser guardado do pecado e da morte, então eles traziam os novilhos, uma vez no ano, traziam os animais, traziam ofertas, sem defeitos, sem mancha, sem mácula, e entregava o sacerdote. Imagina, o sacerdote matava milhares de animais, o sangue corria. A arqueologia diz, eu tive no Egito, estudei um pouco de arqueologia, diz que o mau cheiro era tão grande. Vocês vão de convir comigo. Hoje mais não, graças a Deus, melhoramos muito com a higiene. Mas quando eu era adolescente que ia para o açougue com meu pai, dava vontade de desmaiar. Moscas, insetos, mau cheiro da carne com sangue. Então aqui era assim. Então eles matavam o animal, o sangue, o mau cheiro subia. Mas para ter isso, para Deus descer, precisava eliminar. Quando eles matavam, aí os sacerdotes se lavavam. E agora um entre eles iam ser sorteado. Para quê? Para ir lá dentro no lugar santo e queimar o incenso. Veja que a Bíblia diz que na época de Jesus Zacarias foi sorteado. Isso era praxe. Mas o que era que acontecia? Um auxiliar pegava o incensário com a brasa do altar, que já estava no altar do incenso, que não podia se apagar o fogo. Aí entregava o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava o incensário com a essência do incenso e colocava em cima do fogo. Quando o fogo do incenso e a essência ia pegando quintura, ia se dissolvendo, e ao estoraque se misturava com a ônica, se misturava com o gálbano e com o incenso, e a fumaça ia subindo e exalava um cheiro incomparável. A arqueologia diz que o impacto do cheiro do perfume era tão limpo e tão grande que ao raio de 3 quilômetros do tabernáculo, aonde tinha inseto, morria, caía pelo poder da pureza do incenso. Diz os historiadores que muitas moças judias deixavam o casamento para depois da renovação espiritual, porque quando era o dia do incenso queimado, elas abriam os braços fora do arraial para serem impactadas pelo cheiro do perfume que marcava a renovação delas. Então o sacerdote ia queimando, o cheiro ia aumentando, a fumaça ia subindo, o vento levava e chegava à narina de Deus, não como pecado, mas como cheiro suave. Quando o incenso cheirava como incenso suave, aí Deus descia. Quando Deus descia, o véu se abria e o sacerdote entrava e Israel era renovado. Havia renovação. O tabernáculo era móvel. Vem o templo na mesma liturgia, mas o templo trouxe glamour. O tabernáculo era de tendas, de couro, de animais. O templo era de ouro e de prata. O templo atraiu as nações. O templo começou a entrar dinheiro. Israel ensoberbeceu. E Paulo diz que a lei enfermou ou adoeceu e não foi capaz de proteger Israel da lei do pecado e da morte. O pecado vem para Israel e em síntese Israel peca. Israel deixa de adorar a Deus. O único lugar, o templo,
que no dia da inauguração Deus ratificou como o único lugar na terra que ele ia descer. Ele disse: Salomão, quando este povo que se chama pelo meu nome, eu gostei tanto dessa casa, que independente da crise que eles passarem, se eles me buscar, orar, se arrepender dos seus feitos errados e se converter a mim, eu ouvirei toda a oração que for feita neste lugar. Mas o pecado fez Israel esquecer disso. Veja que é a partir daqui que Deus começa a usar os profetas direto para ele. Porque Deus buscava renová-los. É aqui que a palavra de Isaías é renovadora. Isaías está falando direto para Israel, para Jerusalém. Você vai ver que o começo do capítulo 40 está falando de consolo. Israel deteriorado e Deus querendo renová-lo. Veja que Deus manda Isaías profetizar: consolai, consolai o meu povo, consolai Jerusalém, diga a eles que eu perdoei o pecado deles, que eles voltem para mim. Diga a eles que ainda há esperança para os que esperam em mim. O jovem pode cansar, pode cair, mas o que espera em mim, ele vai subir, ele sempre vai ter esperança. Mas Israel não quis ser renovado. E culmina na destruição de Jerusalém e do templo. Totalmente deteriorado. Veja como é difícil entender isso. Que amor é esse? O projeto de restaurar, renovar todas as nações deteriorou-se e não quis ser renovado. 70 anos se passam e diziam: acabou. Aí Deus, pela sua misericórdia, e como Isaías já falava de uma renovação maior, vai buscá-los de volta. Deus disse por meio de Jeremias: no meio da destruição, eu vou fazer com Jerusalém uma nova aliança. Mas vai ser diferente daquela que eu fiz com eles no Egito e eles invalidaram. Nessa aliança eles não vão precisar mais de um homem para entrar, porque eu vou sondar os corações dele, vou perdoar todos os pecados e vou jogar no lago do... Esta nova aliança vai ser diferente. Deus trouxe eles de volta, motivou-os, usou Ageu para dizer: recomecem. Eu prometo a vocês que a glória vai ser maior do que quando era. Mas ele não quis. O pecado e a morte não dava direito. Se você lê os últimos profetas do Velho Testamento, se você lê criticamente, você chora. Porque os cultos não tinham nada a ver com Deus. Até os animais que eles traziam eram cegos, aleijados, não eram mais limpos nem puros. Insensíveis. Aí Deus resolveu desistir. Porque aí Deus vai silenciar. Porque a morte, o pecado, o inferno, a sepultura, disse: acabou. Eles não vencem. Aí Deus disse: vou largar. Não vou mandar profeta, não vou dar sonhos, não vou falar com eles. As provas contra nós, seres humanos, estavam cruéis. Os judeus se engodaram de uma forma tão horrível que para eles o projeto original de renovação para as terras, eles abandonaram. E nós, gentios, não tínhamos direitos de entrar. No período intertestamentário, com a reforma do templo de Zorobabel para o templo de Herodes, a segregação foi tamanha
que nós gentios nem no templo podia entrar. Paulo diz que havia um muro antes de entrar no pátio, com um dizer: gentio não pode passar daqui se não morre. Só entrava judeus. Primeiro pátio, isso na renovação. As mulheres ficavam, mulheres judias, não podiam passar dali. A escadaria continuava, segundo pátio sacerdotal dos homens. Só os homens judeus paravam ali. Quando eles paravam, se virava para trás e orava: obrigado, Deus, por não termos nascido mulher nem gentil. Dali para frente só sacerdote. No do sacerdote, dali para frente só para o sorteio. E dali para frente só o sumo sacerdote. Mas os cultos não tinham a presença de Deus. O pecado prevalecia. E foi nesse período que dá para entender que Jesus revela a João o que ia acontecer. Veja que quando você vai para Apocalipse 4, você vai dizer que João teve uma visão. Ele disse que viu uma voz, como voz de trombeta. E aquela voz de muitas águas dizia: João, sobe aqui. E ele subiu em espírito. Ele disse que quando chegou no céu, capítulo 4, é pequeno, ele vê um trono. E o que estava sentado no trono estava repleto de glória. E aos seus pés tinha 4 seres viventes. E ao seu serviço 24 anciões dia e noite. Mas no meio de tanta glória, a única coisa que chamou a atenção de João foi o capítulo 5. Que ele disse que quando olhou para o que estava sentado no trono, ele viu na mão do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, a sentença da raça humana. E ali estavam todas as provas condenatórias, do Gênesis até ali. Porque toda a investida de renovação de Deus foi rejeitada pelo próprio ser humano. A deterioração de Adão, ou seja, o pecado abundou, e por abundar passou a todos os homens, e todos vieram conhecer a morte. Olha qual é o processo do pecado e da morte. Olha a grandeza deles. Os estudos dizem, só você estudar esse assunto da morte. Eu não tenho ferimento no corpo, graças a Deus. Se eu morrer agora aqui pregando, parei de respirar, morri, a morte me venceu, a carne. Até aqui, a morte vencia o quê? A carne e a condenação eterna, a separação de Deus. Porque o pecado prevalecia. Então, depois de eu morrer, 1 hora depois, vem a decomposição. O que é que a decomposição vai me fazer por conta do pecado? Ela vai me decompor por dentro. E os estudos dizem que ela começa depois de 1 hora e ela tem até 24 horas para terminar de acabar comigo. Quando ela termina, a putrefação entra. E a putrefação faz o quê? A carniça vem, aí começa a sair pelo... Você começa a feder e vai para a sepultura. E lá vai tornar pó de novo, apodrece. Esse é o processo normal. Então o pecado e a morte não tinha quem encarasse. Aí veja que no capítulo 5 de Apocalipse, nós já estávamos condenados. Quando Paulo escreve aos gentios de Efésios, ele diz: vocês já estavam mortos, condenados pela vossa carne no pecado. Aí João chama a atenção. E ele diz que Deus manda procurar. Procure um homem. Está escrito em Apocalipse 5. Procure um advogado, um promotor, para defendê-los. Senhor, nós vamos procurar onde? Na terra, no céu, debaixo da terra. Eu não quero desistir deles. Procura alguém. Aí João diz que procuraram.
no céu, na terra, debaixo da terra. E o anjo trouxe o relatório dizendo: ninguém, Senhor. Ninguém quis assumir a culpa deles. É indefensável. As provas são contundentes. Não tem como absolvê-los nem a bioscópio. Aí João começa a chorar. Porque ninguém foi achado digno de tomar o livro, de desatar o livro, nem sequer de olhar para ele, de tão grave que era. Até aqui, a morte matava, a decomposição vinha. Eu já falei isso aqui, me permita recapitular, só para você entender a mensagem do poder da morte. Quando Paulo diz que por Adão começou, mas veja que Deus insistiu tanto na renovação do ser humano, que a Bíblia diz que Adão gerou a Sete, mas o pecado venceu a Sete e a morte apodreceu ele. Sete gerou a Enos. Nos dias de Enos, veja que houve uma renovação. A Bíblia diz que nos dias de Enos invocaram o nome do Senhor, voltaram a adorar, mas o pecado e a morte veio e eliminou Enos. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael gera Jared, Jared é Enoque, Enoque resistiu, Enoque disse: não vou me dobrar, chegou nos céus. Aí Deus disse: já que você resistiu, eu não vou deixar você ver a morte, eu vou tirar você vivo, você vai ser arrebatado para dar exemplo a uma nova geração. E agora a chance estava com Metusalém, filho de Enoque, viveu 969 anos. O pecado e a morte venceu. Metusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé, e vem a degradação geral. E pela graça, Deus preservou. Depois do dilúvio, Deus insiste em renovar o ser humano. Vem com Sete, Sete gera Enos, Enos, Sete, melhor dizendo, vem Sete, Sete agora melhor é Sem, Sem gera Arfajade, Arfajade a Elar, Elar a Eber, Eber a Reu, Reu a Peleg, Peleg a Serug, Serug a Naó, Naó a Terá, Terá a Abraão. Veja que a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, pai da fé, mas o pecado venceu, a morte matou, e ele apodreceu debaixo da terra. Mas ele gerou Isaac e Jacó. Aí Deus não desiste, o pecado vence os dois. Aí vem quem? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Isacá, Naftali, José e a Benjamim. O pecado vence um por um e a morte apodrece. Aí Deus pega Rubem, Judá, Judá gera Perez, Perez é Esrom, Esrom Arão, Arão Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Aí Deus disse: achei um que agora vai fazer a vontade do meu coração. O pecado pegou Davi, matou ele, fez ele pecar e apodreceu. Davi gerou Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abia a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzia, Uzia a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias gerou a Manassés, Manassés gera Amon, Amon a Josia, Josia a Jeconia. Aí aqui o pecado arrebenta com Israel e ele não quis renovado. Aqui entra a profecia de Isaías e eles não deram ouvido. Renovai, mas Deus dizia: vou renovar, não vou desistir. Aí vem Mateus e diz: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde é Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gera Zadok, Zadok é Aquim Eliúde, Eliúde gera Matã, Matã é Eleazar, Eleazar gera Jacó, e Jacó gera José. Até aqui ninguém, mas no ventre de Maria, ninguém. Filipenses 2. Condenação. O pecado e a morte venceu. Ninguém foi achado digno. Com base em Filipenses 2. A maior autoridade aqui, eclesiasticamente falando, pastor Isaías. O investimento maior está sobre ele.
Pode até acontecer, mas é difícil na ótica humana. Ele abrir mão de um cargo, do cargo dele, por causa do pior criminoso que existe em Juí, que só o ofende, só o fere, só o desobedece. Esta era a nossa condição de deterioração diante de Deus. Aí quando ninguém foi achado, nem no céu, nem um homem, nem na terra, nem debaixo da terra, surge uma voz: eu vou, Pai, eu vou descer, eu vou renová-los e trazê-los de volta, Pai. Mas você é Deus, você é glorioso. Eu estou disposto a abrir mão da minha glória, Pai. Eu vou me despir da minha glória, do meu poder, da minha autoridade. Eu vou me tornar um deles, porque para mim eles foram feitos, eles são meus, porque sem mim nada do que foi feito se fez. Eu vou descer, Pai. Mas é humilhante. Eu vou me humilhar, mas eu vou renová-los. Deus nos amou de uma tal maneira que quando ninguém foi achado mais digno, quando não tinha mais apelo nem recurso, Ele usa de novo a graça. Ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho, concordou, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, não morram, mas tenham uma vida eterna. Cumprindo a plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, debaixo da lei, sob a lei, para resgatar todos que estavam condenados pela lei. Ele vem, quando ele desce como homem, o processo normal, com 40 dias, a renovação que Isaías falava chegou para Israel, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus. Segunda referência, a mulher Ciro-Fenícia: filha, eu só vim para um objetivo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A renovação chegou, com 40 dias ele vai para o templo, mas Israel não esperava mais em Deus e o recusou. Com 12 anos, ele vai para o templo. Israel o rejeita. Com 20 anos, 29 anos, ele começa a pregar a restauração de Israel. A renovação de Israel, como disse o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas, restaurar, trazer visão e libertar os presos. Mas Israel não aceitou. E o que é que Deus faz? Desistir não posso. Eu vou colocar os gentios, que nem direito no templo de entrar tinha. Mas para os gentios entrar, o pecado e a morte precisavam ser vencidos. E até aqui ninguém. Os judeus se revoltam, perseguem, prendem, resolvem condenar Jesus. A renovação, a restauração de Israel. Veja que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 10 e 11, ele mete a madeira em Israel, porque rejeitaram a justiça e a bondade de Deus. E diz que foi por isso que nós entramos. Vão condenar Jesus. Olha a forma que eles condenam Jesus. Jesus é condenado dentro da lei judaica como pecador. Deuteronômio 21, 22, 23, disse Deus a Moisés: quando alguém dentre vocês, Israel, cometer pecado, e vocês resolver matá-lo crucificado, o corpo dele tem que ser tirado da cruz no primeiro dia, porque ele é maldito de Deus.
senão a terra vai ficar maldita. E como ele assumiu, aceitou abrir mão da glória e recebeu os nossos pecados diante de Deus, ele é pecador. Então agora ele é condenado como pecador. Maldito. E o pecado era meu. O pecado era seu, era nosso. Ele disse: eu vou assumir. E para o pecado ele se assumir, ele tinha que deixar a graça, a glória e a presença de Deus e do Espírito Santo. Vejam que eles prenderam ele com tanto rigor, com tanta dor, com tanto ódio, que deixaram que os soldados romanos dilaceraram o corpo dele. 39 chicotadas, vezes 12 chicotes. Cada chicote 12 pernas. Veja aí, 12 vezes 39. Quantos cortes o seu corpo resistiu. Historiadores dizem que o corpo dele abriu tanta lacuna que olhando a olho nu dava para ver os órgãos se movimentando lá dentro. A coroa de espinho fura o couro cabeludo. Depois de lacerado, pendurado 9 horas da manhã na cruz, os grampos furam suas mãos, seus pés. Agora era sangue, retalhados da cabeça aos pés, corria sangue. E ele não abriu a sua boca para reclamar. Isaías diz, o profeta da renovação, que as nossas feridas, as suas feridas, eram por conta dos nossos pecados, porque ele decidiu levar sobre si as nossas dores, a nossa culpa, a nossa condenação. Ele resolveu tomar sobre si. Agora pendurado na cruz, meio-dia, o sol para de brilhar, a escuridão vem, o Espírito Santo deixa, porque está escrito: tudo que ele fez foi pelo Espírito Santo. Mas aqui o Espírito Santo deixa-o. O céu vira as costas, porque o pecado faz separação, e os nossos pecados estavam sobre ele. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Pela primeira vez ele diz: Pai, por que me deixaste? Por que eu estou só? A gente não sabia, mas se pudéssemos parafrasear, Deus ia responder: é que Rio Grande do Sul está vindo uma geração, é que Alagoas vai levantar uma geração, é que o preto vai ter que entrar para adorar, é que o gentil vai ter que entrar para adorar. 3 horas da tarde, ele brada: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. A única esperança morreu. Tão certo como o pecador, que o corpo foi tirado na penúltima hora do dia, Deus, para não deixar a terra ficar maldita, agora o pecado grita, agora a morte enche o peito e leva ele para a sepultura. Por isso que Paulo diz: morte e sepultura. A morte levou ele, como levou Adão, como levou Abraão, como levou Davi. A morte leva ele. E para piorar, os irmãos, lembra que eu disse que eu não tenho ferimento? E se eu morrer agora, a decomposição tem 24 horas para me decompor. No caso de Jesus era pior, porque os estudiosos dizem que como o corpo dele estava ferido demais, a decomposição não ia precisar de 24 horas. No máximo 9 horas, o corpo de Jesus, a putrefação já entrava, por conta dos ferimentos. 3 horas da tarde ele morre. Então com 2 horas depois, ele desce ao sepulcro.
a sepultura engole ele e a morte entra. Vou esperar ele feder. Só que a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram na cruz. De 3 horas da tarde, 3 horas da manhã, 12 horas, e a decomposição não entra. 24 horas se passa, 3 horas da tarde do sábado, a decomposição não entra. 3 horas da manhã, 36 horas, o corpo no túmulo, na sepultura, a morte esperando ele decompor, e o corpo não decompunha, não fedia, não mudava de aparência. 3 horas, 4 horas da manhã do terceiro dia, a morte não aguenta e chama a decomposição. Decomposição, o que é que está acontecendo? Já vão para 40 horas e o corpo dele não está mudando, não está decompondo, e a putrefação não chega. A decomposição diz: eu só entro se tiver pecado, mas eu não vejo pecado nele. Isso é com o pecado, chama o pecado. Aí a morte chama o pecado. Pecado, o que é que está acontecendo? A decomposição disse que você não entrou. O pecado diz: eu fiz o que pude, em tudo eu tentei, mas eu não consegui. Ele é santo, 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 ele é santo. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, sentiu o que a gente sentiu, mas em nada ele pecou, mas em nada ele pecou, mas em nada ele pecou, mas em nada ele pecou. Quem é que vai chegando? Quando a morte e o inferno, Isaac se entregou. Aí papai chama 2 anjos de glória, desce lá, arranca a tampa do túmulo, bota de lado, que eu vou mandar ele voltar. Quem é que vai chegando? Maria Madalena e outras mulheres. Quando entra, tem mais ninguém. O choro, o planto cai, e os anjos chegam, estão procurando a quem? A Jesus, o Cristo, sim, mas parece que roubaram não, ele não está mais aqui, ele já está vivo, ele já ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. 40 dias depois de restaurar os discípulos, 50 dias, 40 dias, João estava chorando ainda no céu. O livro lacrado na mão, a condenação eterna, e o juízo não tinha sido interrompido. O julgamento continuava, mas agora o anjo mais forte do que o primeiro, se fosse hoje um oficial de justiça, direto do trono, veio para João, gritando: João, precisa chorar mais não, João. Mas o que é que houve? Está entrando no céu o Rei da Glória, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, João, e ele é digno de tomar o livro, de desatar o livro e de ler o livro. Aí João diz que quando olhou, ele já estava diante daquele que estava sentado no trono. Pegou o livro. Quando ele pegou o livro, acontece algo inédito. Os 4 seres viventes nunca se prostraram diante de no seu pai. Os 24 anciões nunca dobraram o joelho a não ser ao pai. Mas agora, quando ele tomou o livro, aí João diz: os 4 seres viventes dobraram o joelho nos pés dele. Os 24 anciões começaram a dizer: digno tu és de tomar o livro, de desatar o livro e de ler o livro. Tu foste morto, mas está vivo, e com teu sangue compraste para Deus povo, língua, raça e nação, e os fez sacerdote. Agora não tem mais véu, agora não tem mais mureta. Paulo disse: a mureta caiu, o véu se rasgou. Agora adorem, adorem, adorem.
Hoje, de vez em quando alguém liga para mim: Bento, tu tá no ápice, tu prega todo mês fora do país, tu prega onde quer, tu tem como selecionar a agenda, tu prega na convenção geral, precisa estar falando língua mais não, precisa estar pulando mais não, está fazendo correria no púlpito mais não. Para com isso. Eu digo: agora é que eu faço, porque o nego não adorava, agora eu posso. O nego estava destruído, mas eu fui renovado, agora eu adoro. Estou mais perto dele do que quando eu aceitei. Quem vem comigo adorar, deixa eu ouvir línguas estranhas, deixa eu ouvir barulho de glória, deixa eu ouvir, adora. A minha unção está invadindo esta retaguarda. Assim diz o Senhor: estou derramando graça, glória sobre a minha noiva, sobre a minha igreja. Assim diz o Senhor: recebe agora renovo, recebe renovo, recebe renovo agora. Romanos 8. Aí o que Paulo diz aos gentios de Roma: portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, porque não anda pela carne, mas pelo Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não devo mais nada a ela, eu não devo mais nada ao pecado. Ele me livrou. Então seja renovada, seja renovada, seja renovado, seja renovado.